refletido assim sobre as coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo de maneira geral. E a gente que tem a mente de Cristo, nós que somos cristãos, nós temos uma visão dupla da realidade que nos cerca. Uma é a visão natural, né? As coisas que estão acontecendo no meio político, social, a pandemia, a crise política, a crise econômica, essa é uma visão. E a outra que nos qualifica, inclusive, como filhos de Deus, como cristãos, é a visão espiritual de tudo que está acontecendo. E nós temos que caminhar nas duas visões, nós não podemos prescindir de uma em detrimento da outra. Mas eu creio que nós estamos numa dimensão, ou em duas esferas, vivendo em duas esferas de coisas, que uma se correlaciona com a outra, que é a esfera natural das coisas e a outra esfera espiritual. E eu creio que tudo que acontece no plano material, no plano natural, é reflexo do que acontece no plano espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo, porque Jesus, ele andava nessas duas dimensões. Ele compreendia muito bem a sua realidade física, a sua realidade natural, e compreendia muito bem a realidade espiritual. E por isso ele tinha um domínio completo de todas as coisas, porque ele sabia que a realidade espiritual ela precede a realidade material. Bom, e o título dessa minha mensagem é, bom, de que lado... contra quem, na verdade, contra quem estamos lutando? Nós estamos numa guerra, isso é fato, e nós precisamos saber quem são nossos verdadeiros inimigos. Por que nós temos que saber quem são os nossos verdadeiros inimigos? Porque, de repente, a gente pode estar combatendo o inimigo errado, né? Já ouviu falar do fogo amigo? Então, amigo, né? De repente a gente está aí se combatendo um ao outro, achando que estamos combatendo o inimigo. E o apóstolo Paulo, então, ele enxergando a realidade espiritual das coisas, então ele vai nos dar uma direção que vai nos fazer entender quem de fato é o nosso inimigo, ou quem são de fato os nossos inimigos. Nossos inimigos, na verdade, eles não são inimigos políticos, eles não são inimigos inimigos partidários, tá? Na verdade, os nossos inimigos, eles são invisíveis, eles operam por detrás dessa realidade física que nós vivemos. E então o apóstolo Paulo, no capítulo 6 do livro de Efésios, sei que é uma passagem bastante conhecida, mas mesmo que seja passagem bastante conhecida, sempre nos traz um ensinamento diferente e oportuno para aquele momento, né? E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui, o apóstolo Paulo, ele vivia na época dele também uma crise, dentro de um contexto de crise, né? Ali o cristianismo sendo perseguido pelo imperador, né? A hostilidade dos não cristãos e tudo, mas o apóstolo Paulo, ele via além da realidade física que ele estava vivendo, e é isso que Deus quer que a gente faça também nos dias de hoje, especialmente, tá? Muitas vezes a gente vê todo um cenário político, a gente vê a corrupção, a gente vê as pessoas, a gente vê a forma das pessoas, né? E a gente então se concentra no ataque a elas, quando na verdade nós temos que conseguir enxergar além das pessoas. É claro que elas são instrumentos, muitas vezes são usadas pelo diabo,
Elas são usadas pelo diabo. Mas então a nossa batalha é contra o diabo. E as pessoas, elas são usadas por espíritos de corrupção, espíritos de homicídio, espíritos de mentira, espírito de engano e tantos outros, né, espíritos da parte do diabo contra os quais nós temos que lutar. Tá? Então a nossa luta, ela não é política, a nossa luta é espiritual. Agora, é claro, eu defendo que o cristão tem que entender de política. Nós temos que entender de política, porque no dia da eleição, a gente vai lá dar nosso voto, vai ou não vai? Vai, claro, então você tem que saber quem você vai votar. Mas você cumprindo o seu dever de cidadão, o seu dever político, você se politizando, você tendo o seu candidato, ou você defendendo uma bandeira partidária, não desmerece o fato de que você também está envolvido dentro de um contexto espiritual que vai fazer toda a diferença. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, olha, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Ontem nós tivemos uma notícia, ontem, dia 24, né? Da demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e isso abalou, eu acho que poucos acontecimentos abalaram a nação, tanto quanto a notícia de ontem, né? Até a demissão de Mandetta não teve tanta repercussão, mas a demissão do ministro Sérgio Moro abalou-nos, nos entristeceu, abalou a nossa esperança e, enfim, a gente está vivendo aqui um conflito interior, um conflito no cenário econômico, político na nossa nação e, por que não dizer, no mundo, né? Parece que o mundo está em polvorosa por conta do coronavírus e por conta também da tentativa do avanço do comunismo em escala mundial e tal. Mas nós temos que entender, amado, que a nossa luta, ela não é contra o comunismo, a nossa luta não é contra a esquerda, a nossa luta não é contra a direita, a nossa luta é contra as forças que operam por detrás disso tudo, né? Porque quando a gente se atenta a isso, então a gente vai no inimigo certo e a gente usa as armas certas. É por isso que temos que conhecer o inimigo. Temos que saber quem são nossos inimigos, para que a gente possa usar as armas certas. Você não vai combater Satanás usando uma metralhadora, você não vai combater Satanás usando um tanque de guerra, mas você vai combatê-lo usando a oração. Você vai combatê-lo usando o jejum. Você vai combater Satanás, amado, com as armas espirituais. Tá? E aí onde eu continuo aqui a leitura, que diz, o apóstolo Paulo diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito isso, ficar firmes. Ou seja, quando nós lançamos mão da armadura certa para a guerra certa, a armadura que Deus nos dá, nós podemos resistir ao inimigo, nós podemos vencer o inimigo e depois de ter vencido, nós ficarmos firmes, porque nós fizemos uso das armas certas e combatemos o inimigo certo também, tá? E é nisso que eu quero pautar essa fala com você, para que você entenda, para que nós, né, todos nós entendamos, amados, a urgência de orarmos nesse tempo de crise, nesse tempo de tantas incertezas, e a gente sabe que há um poder sobrenatural pairando sobre a nossa nação, no sentido de desestabilizar a nação, no sentido de promover o caos na nação, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante, e Jesus, ele é o capitão desse exército. De que lado você está nesse exército? De que lado você está nessa guerra? Você está do lado de Jesus ou você está do outro lado? Alguém pode até falar, não, mas eu não estou do lado de ninguém, não estou do lado nem de Jesus nem de Satanás. Não, você tem que ter um lado, né? E se você está do lado de Jesus, então não adianta, amado, ficar criticando A ou B ou depositando sua confiança em fulano, cicrano. É claro, a gente confia até certo ponto, mas a gente sabe, amados, que o homem é falho, que o homem tem a sua limitação. E aí onde entra o poder de Deus, aí é onde entra o discernimento profético, o discernimento espiritual de todas as coisas, e a gente então vai para a oração, vai para o joelho, para poder, então, vencer essa guerra. E ele continua, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
Ou seja, uma das armas principais da nossa luta é a verdade. Nós não podemos combater o diabo com a mentira, com o engano, porque o engano, a mentira, é a arma dele. A nossa arma é diferente, a nossa arma é a verdade, né? E revestindo-nos da couraça da justiça. A arma do diabo contra nós é a injustiça, mas a nossa arma contra ele é a justiça. Não importa se você vai sacrificar alguma coisa em detrimento da justiça, porque você ser verdadeiro pode acarretar, você pode ter inimigos por ser verdadeiro, você pode ter prejuízos por ser verdadeiro, por falar a verdade, né? Ou por ser justo, você pode ter prejuízo ou ficar em desvantagem por ser justo. Mas quando você é verdadeiro e você é justo, você tem Deus como teu aliado. E quem tem Deus como seu aliado, já tem a guerra ganha. Amém? E ele continua, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Não é outro evangelho, é o evangelho da paz. É aquele evangelho que promove a paz entre o homem rebelde, pecador e Deus santo. Então o evangelho ele promove essa paz, e é essa paz que o mundo precisa. Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então a paz que Jesus dá é uma paz diferente que o mundo não conhece, a não ser que venha conhecer Jesus. E tomando também, sobretudo, o escudo da fé. Tá? Amados, uma outra arma que o diabo usa contra nós, contra a humanidade, é a incredulidade, é uma fé efêmera, fé em coisas abstratas, fé sem fundamento muitas vezes, mas a nossa fé tem fundamento, a nossa fé tem lógica, né? Onde eu estava discutindo com o pessoal lá de casa que a nossa fé ela é racional, né? A nossa fé não é irracional. A nossa fé, ela é racional, ela é espiritual, mas é também racional, pelo menos eu entendo assim, tá? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Você sabe uma coisa que derruba o crente, que derrota o crente? É a incredulidade, quando você para de crer, quando você acha que Deus não vai conseguir resolver, quando você acha que o problema, quando você é inundado pelo problema e suas perspectivas, suas expectativas de sucesso, de vitória, começam a ruir e você só começa a ver o caos, a desgraça, e você então se entristece e você começa então a ter um discurso negativo, um discurso derrotista. Quando você age assim, você está sendo vencido, porque uma das tuas armas tem que ser o escudo da fé. E para que serve o escudo? Para te defender dos ataques do diabo. E os ataques do diabo vão gerar incredulidade em você, mas se você tiver guarnecido com o escudo da fé, você não será atingido. Amém? E também o capacete, né? Tomai também o capacete da salvação, né? O capacete da salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma esperança dentro do cristão, dentro do crente, daquele que serve ao Senhor, daquele que está do lado certo da guerra, né? De que você está salvo, de que você será salvo, de que você não será atingido. O máximo que podem fazer com você é te matar. Mas aí você pode dizer como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então se alguém te matar por causa do evangelho, você vai estar no lucro. Amém? Claro que você não vai também se expor, né? Se expor, entrar no meio das balas lá, não, porque Deus vai... Não, mas você tem que entender, amado, que você está salvo, que a tua fé te salvou, que você está selado para o dia da redenção, tá? E isso faz com que você entre nessa luta, tá? Como um vencedor. É uma guerra que você já entra para vencer. Você não entra na tentativa de vencer. Você já entra para vencer porque você está do lado do vencedor. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é outra palavra, não é a palavra de Freud, não é a palavra de Sócrates, não é a palavra do presidente, não é a palavra de Deus. É ela que vai te guardar
né? Ou seja, que vai ser a sua arma de ataque. A arma de ataque é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela é vitamina para as nossas vidas, ela é alimento para nós. E todo guerreiro precisa se alimentar, né? Senão ele morre, o inimigo não precisa nem matar ele morre de fome mesmo, tá? Então, terminando, né? Orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, súplica por toda a igreja, né? Então a igreja deve orar por ela mesma. Senhor, abençoa a tua igreja, faz que a tua igreja se levante com ousadia, com poder. Então, talvez essa oração, ore pelas pessoas que estão na linha de frente, né? Que são muitas vezes mais atacadas, tá? Ou pelos deputados que defendem a bandeira do Evangelho, né? Os políticos que estão ali também impedindo que o mal se estabeleça na nossa nação. Temos que orar pela nação, e a oração, então, é uma das armas, das principais armas de ataque contra Satanás. A espada do Espírito. Então, a nossa arma é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, e contra ela, amado, não existe defesa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Amém, amados? Então, é essa palavra que eu queria comunicar para você, que Deus ministrou no meu coração. Realmente eu fiquei muito triste, abalado com essa situação, né? Já tem essa pandemia que a gente está procurando vencer, aí vem a crise econômica que a gente vai precisar administrar, e agora também essa crise política que veio para desestabilizar mais ainda o governo, desestabilizar mais o cenário político na nossa nação. Mas esse é o momento de orar, é o momento de buscar de Deus a força e entrar mesmo com guerra, com oração, com jejum. E, amado, olha, nós estamos em guerra, e como eu falei, né, a gente tem que ter essas duas perspectivas. A perspectiva natural das coisas, aquilo que a gente vê, a articulação política, a corrupção, são coisas que a gente vê, mas a gente tem que ter um olhar espiritual para tudo isso, que é o quê? As forças do mal que estão por detrás de todas essas situações que a gente está vivendo. E então a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os poderes do inferno que querem infernizar a nossa nação. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe essa live, né? Compartilhe aí essa mensagem para que outras pessoas também possam ser edificadas, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. O texto que eu li está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o 18, caso você queira meditar mais especificamente nesse texto, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima